Olá, pessoal do sétimo ano. Vou continuar com vocês, então, fazendo a correção do PET volume 2 de História, número 4, tá bom? Essa semana 1. A gente não terminou porque esse PET, ele é um PET que é bem maior, com alguns textos que você tem que ler para melhorar a sua leitura e a sua compreensão, tá bom? Vamos lá, então. Número 4, essa atividade está na página 66 do seu PET de História. Vamos lá. Número 4. O movimento humanista do século XV corresponde ao movimento filosófico, moral e estético que teve como principal característica trazer para o centro das discussões o papel que o ser humano tem na sociedade. Daí surge o nome, do latim, o termo humanus, significa humano. Em resumo, trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser. Indo na contramão de tudo que se pensava até o momento, o pensamento humanista trazia uma nova forma de olhar para o mundo. Abaixo temos uma das imagens mais conhecidas do humanismo, que é o homem vitruviano de 1590, que é de quem? Leonardo da Vinci, isso mesmo. E aí a gente tem, né, aí no PET de vocês, que está na página 66, a iluminura mostrando, né, o desenho mostrando o homem vitruviano. Nossa senhora, a pessoa falando vitruviano, olha que lindo. Então vamos lá. Analise esta imagem e construa um parágrafo explicando o principal conceito humanista que está representado nela, né, nessa imagem, e de que forma se contrapõe às condições culturais que, né, era a sociedade medieval como ela era cultivada. Então aqui nós temos o que? Nós temos a imagem que mostra o homem vitruviano, que totalmente assim, oposta à ideia medieval. Então vamos lá, vamos analisar isso. Você deveria escrever, né, um parágrafo sobre isso, mas eu vou falar o que eu gostaria, né, o que eu escreveria, porque esse parágrafo você deve contextualizar para mim como era a ideia, né, o que tinha na mente esses homens humanistas. Aqui, o homem vitruviano de 1590, ele mostra para nós o conceito dos humanistas, tá? Os humanistas, eles não eram ateus. Eles acreditavam que podiam existir a fé em Deus junto com a criatividade do homem. Eles acreditavam que o homem, ele é a construção genuína de Deus e que quanto mais você construir, quanto mais você valorizar o próprio homem, mais você valoriza a ideia da criação, mais você valoriza a ideia da perfeição do próprio Deus, né? Isso, olha só, vamos pensar na Capela Sistina, que é aquela obra de arte maravilhosa feita, sim, para mim uma das mais incríveis de todas. Se você ainda não viu, você por favor pesquisa aí, tá? Capela Sistina, tá lá no Vaticano, uma beleza. Vamos lá, vamos continuar então. Eu espero que você tenha feito um parágrafo legal falando sobre os humanistas, tá bom? E claro, não se esqueça de sempre estar pensando na questão da arte, tá? A arte medieval, diferente do que alguns historiadores já disseram, ela existiu sim, tá? Todos os seres humanos se expressam, até mesmo os homens das cavernas, como está no sexto ano, que eu já expliquei, né? Na forma de que? De arte rupestre. Os medievais também trabalhavam de várias formas, canções, contos, pinturas, mas, claro, ligados à realidade deles, à instituição que eles mais prezavam, que era a igreja. Então, vamos lá. Agora vamos entrar na
semana 2 do PET volume 2 de História, que está onde? Na página 67 do nosso PET. Aqui nós temos, qual que é o tema? Reformas religiosas. Nas reformas religiosas nós temos um texto na página 68 que fala sobre aqui, ó, durante o período colonial a igreja criou uma rede que perseguia pessoas. No século XVIII, que por alguma razão está escrito aqui, não é em números romanos, e eu falo para vocês, quando vocês forem escrever séculos, vocês sempre escrevam em números romanos, tá? Aqui seria um X, um V e 3 pauzinhos, né? Então, mas tudo bem. No século XVIII, o Brasil registrava 198 desses comissários representantes dos direitos do Santo Ofício, que deixou de enviar missões da Europa para julgar casos na colônia, tá bom? Aí você deve ler esse texto aqui, porque senão nós vamos ocupar muito tempo no nosso, o pequeno vídeo de explicações da semana 1 e da semana 2. Então vamos lá. A atividade do PET 2 aqui, de história da semana 2 começa na página 69. Vamos praticar o que você aprendeu. Esse é o momento de você mostrar o conhecimento que você construiu sobre as reformas religiosas. Número 1. A reforma protestante foi um movimento que se caracterizou a partir do século XV na Europa. Com esse movimento, seus idealizadores questionavam a dominação da Igreja Católica por meio de ações, princípios e dogmas que iam na contramão do que a Santa Madre Igreja pregou durante o período medieval. Nesse período de contestação do poder da Igreja Católica, podemos destacar o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. E aqui abaixo tem: preencha o quadro com as informações solicitadas a respeito de cada movimento protestante. Então vamos lá. Você vai ver o quadro aí que está na página 68. Você pode fazer em formato de quadro no seu caderno, ou você pode escrever abaixo as informações pedidas. Se você estiver fazendo no PET, você pode colocar aí também. Luteranismo. Vamos fazer essa primeira linha aqui. A primeira coluna está o luteranismo. País de origem, onde que ele nasceu então? Alemanha. Calvinismo, Suíça. Anglicanismo, Inglaterra. Vamos lá para a próxima linha. Época do movimento. Luteranismo, 1517. Calvinismo, 1534. Anglicanismo, 1509. Vamos passar para o próximo. Líder do luteranismo, Martinho Lutero. Calvinismo, Jean ou João Calvino. E o próximo, anglicanismo, Henrique VIII, rei Henrique VIII, para ser mais claro. Vamos lá agora. Principais características feitas à Igreja Católica. A primeira, luteranismo, venda de indulgências, as 95 teses que ele escreveu e pregou lá na porta da igreja, ele, Martinho Lutero. E os dogmas também da Igreja Católica. Calvinismo. Vamos lá, Calvinismo. As ideias do Calvino, elas eram muito parecidas com as ideias do Lutero, porque elas foram influenciadas, tá bom? Uma das grandes diferenças é que o Calvino, ele estimulava muito a questão financeira, que aliás ajudou a burguesia, tá bom? E aqui o anglicanismo, que ele era também baseado nas obras, nas ideias que ele mesmo, o rei, tinha dentro da mente dele, o rei Henrique VIII. Não se esqueça por que surgiu isso, porque ele queria se casar com outra mulher
Então, uma das coisas que ele pediu que fosse mudado dentro da igreja dele, que nasceu aqui, foi o casamento, né, entre os próprios pastores ou padres, que fosse cortada a questão do celibato. Principais ideias defendidas: luteranismo, salvação pela fé; calvinismo, princípio da predestinação; e o anglicanismo, soberania pela fé. Tá bom? Alguma dúvida? Não esqueça, sempre que você estiver tendo alguma dúvida, dá uma pausada no vídeo, retorna, ou você pode estar enviando a sua pergunta para mim pelo WhatsApp, para mim estar respondendo, ok? Então vamos continuar aqui. Nós temos a atividade da página 70, volume, né, do PET, volume 2 de História, da semana 2. Agora, para a gente continuar, eu vou fazer um próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Continua aí, que a gente vai para a página 70, atividade número 2 do PET, volume 2 da semana 2, 7º ano. Abraço, agorinha a gente já tá indo. Tchau, tchau!